Agora nós vamos falar sobre prevenção e controle do colesterol. Afinal, hoje é o Dia Nacional de Controle do Colesterol. A nutricionista Cristiane Leite está comigo. Bom dia, Cris. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Muito obrigada por estar aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Olha, Cris, qual é a importância do controle do colesterol para a nossa vida? Colesterol alto, Jorge. Quem nunca teve ou conhece alguém, né, que já teve alguma disfunção no colesterol? São números que temos que manter sempre controladinhos. É verdade, Sempre os exames ali, quando são feitos, a investigação do colesterol sempre está ali junto. A importância do controle do colesterol está intimamente relacionado com as doenças do coração, né? As doenças cardíacas, vasculares, aquele famoso entupimento das artérias que lá na frente pode levar a algumas doenças, né? Então, a importância está intimamente relacionada com a saúde cardíaca. É bom a gente explicar também o que é o colesterol, né? Essa gordura que nós temos. É verdade. Muitas pessoas têm dúvida, Jorge, do que é o colesterol. Então, o colesterol é uma gordura de origem animal. Então, nós, seres humanos e todos os animais, apresentam ali uma parte, né, das gorduras do corpo como colesterol. E aí tem uma dúvida que eu acho muito interessante, que as pessoas têm dúvida, que as pessoas falam muito, colesterol bom e colesterol ruim. Ah, isso é verdade. Não é? Colesterol é colesterol, é uma molécula de gordura saturada. Então, se nós trazermos para a prática, pensa na banha de porco, pensa na gordura da carne ali quando ela está em temperatura ambiente, que ela se solidifica. Né? A manteiga também é um exemplo. É uma gordura saturada. Né? Então, colesterol é colesterol. Mas, normalmente, nos exames, as pessoas têm dúvida, né? O que é HDL, o que é LDL, colesterol bom, colesterol ruim. Não é verdade? É verdade. O nosso próprio corpo, ele produz colesterol? Grande parte, a maioria do colesterol que nós temos no nosso corpo é produzido por nós mesmos. Né? Maior até do que da nossa ingestão alimentar. A alimentação contribui para essa produção. Perfeito. Contribui para esse aumento, né, da oferta que tem dentro do nosso corpo. Então, parte do nosso colesterol é produzido por nós, mas se eu tenho uma alta ingestão de alimentos ricos em colesterol ou ricos em gordura saturada, eu vou ter esse aumento. Né? E aí a dúvida do bom colesterol ou do mau colesterol, que normalmente nos exames tem LDL, HDL. O HDL é dito como bom colesterol e o LDL é o colesterol ruim. Por quê? O HDL é uma lipoproteína, uma proteína que carrega colesterol dentro do nosso corpo. E o LDL também, é uma lipoproteína que carrega colesterol para o nosso corpo. A diferença é que o HDL vai funcionar como se fosse uma vassourinha, varrendo ou retirando o colesterol ali do sangue, dos tecidos e levando para o fígado, porque é no fígado que ele é metabolizado. E o LDL é o contrário, é o colesterol oxidado, é aquele que vai para as nossas artérias, vai para os tecidos, entupindo, causando ali, lá na frente, a placa, né, de ateroma, aterosclerose. Então, por isso que é dito colesterol bom e colesterol ruim. E a gente acha isso nos alimentos, tanto bom quanto ruim? As lipoproteínas estão no nosso corpo, né? Nos alimentos eu vou encontrar as gorduras boas e as gorduras que não são tão benéficas. Então, quando eu penso em colesterol alto, Jorge, quando a pessoa tem ali o diagnóstico de colesterol alto, ela precisa melhorar a alimentação dela de forma geral. Então, eu tenho que diminuir a ingestão de alimentos gordos, leite integral, cremes, chantilly, excesso de manteiga, excesso de carne gordurosa, banha, todas as gorduras de origem animal eu tenho que diminuir. E eu tenho que melhorar a ingestão de alimentos com boas gorduras, as gorduras poliinsaturadas, azeite de oliva,
As castanhas, as oleaginosas, o abacate, são bons exemplos de alimentos de gorduras boas. Então se eu tenho desnivelado, o colesterol ruim no meu exame deu muito alto e o bom está lá embaixo. Esses alimentos podem auxiliar nesse equilíbrio. Lembrando, tem que diminuir o ruim, né? Tem que diminuir a ingestão do ruim, porque eu já tenho excesso. E aí um ponto principal da alimentação, quando eu tenho colesterol alto, é aumentar a ingestão de fibras. Os alimentos, legumes, frutas, as fibras de forma geral é o ponto principal, porque lá no intestino elas vão diminuir a absorção das gorduras. Então, quando eu recebo o paciente com colesterol alto, eu tenho que inicialmente melhorar o padrão alimentar dele. Ele tem que aumentar a ingestão de legumes e frutas. E aí alguns legumes são chave. Então, legumes como berinjela, abobrinha, chuchu, que tem mais polpa, porque lá no intestino vai formar gel, e esse gel vai diminuir a absorção da gordura. E aí tem um alimento que eu acredito que muitos dos que estão nos ouvindo não conhecem, que é o psyllium. Já ouviu falar? Psyllium? Psyllium. É uma fibra e ela age muito bem no controle do colesterol. Normalmente, o psyllium nós encontramos em lojas de produtos naturais. Parece uma farinha de linhaça. Só não tem o sabor tão forte como a farinha de linhaça, mas é o aspecto parecido. E aí ali, 2, 3 colheres de sopa ao dia para diminuir o colesterol. Então, tanto a linhaça, quanto a chia, quanto o psyllium são boas opções de fibras. E como é que eles agem para conseguir diminuir o colesterol no nosso corpo? Quando esses alimentos chegam lá no nosso intestino, eles são hidratados. E aí as fibras, quando hidratadas, a maioria delas viram gel, aumenta de volume, e aí aquela ação faz com que diminua a absorção tanto de carboidratos, tanto quanto de gorduras. Então, o ponto principal para diminuir o colesterol é o paciente entender que ele precisa consumir mais verduras, saladas, legumes de forma geral. Mas a cultura alimentar das pessoas é um trave para isso, né? Acaba travando essa questão da mudança do hábito alimentar, que tem sido uma dificuldade para muitas pessoas. Jorge, hoje eu digo que o colesterol alto ele é uma epidemia silenciosa, sabe por quê? Hoje é muito comum criança com já dislipidemia, né? O LDL alto, o HDL baixo, que o HDL é o colesterol dito bom, ele é vasoprotetor. Então eu tenho níveis ali que eu preciso ter ele em níveis bons, porque ele confere vasoproteção. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma criança ou um adulto jovem que já apresenta o colesterol alterado, talvez ali naquele momento não significa risco, perigo nenhum para a saúde dele. Mas uma criança com colesterol alterado vai ser aquele adulto jovem que pode infartar, que pode apresentar uma placa de ateroma ou aterosclerose, que vai causar tantos malefícios, né? AVC, derrame, tantas outras doenças relacionadas com a saúde vascular. E o que chama atenção e preocupa muito também é que tem crescido o número de crianças com colesterol alterado, não indicado para a idade. Sim, tudo relacionado ao padrão alimentar ruim, né? O excesso de ingestão de alimentos ultraprocessados, refinados, gordurosos, porque hoje, se eu pensar na indústria de forma geral, a maioria dos alimentos, eles são adicionados de gordura saturada, porque a gordura na indústria, ela confere sabor, ela confere palatabilidade, ela faz uma explosão de sabor naquele alimento. E às vezes alimentos, Jorge, que você nem imagina que tenha gordura saturada, que não é de origem animal, por exemplo, uma bolacha recheada, até uma bolacha dito fit, né, que as pessoas acreditam que é saudável, tem adição de gordura saturada. Mas uma questão muito interessante que as pessoas podem começar a observar nas embalagens nos supermercados
é que agora, pela nova legislação, vem escrito na embalagem do alimento. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas agora vem alimento com alto teor de gordura saturada, alimento com alto teor de açúcar, alimento com alto teor de sódio. A nova legislação traz essas informações para o consumidor, que eu achei fantástico, porque você consegue ali, na hora da compra, entender um pouco mais do que tem naquele alimento. A questão é o consumidor olhar. A questão é o hábito, a cultura de olhar, né, de ler, porque às vezes, como eu disse, pode ser que a pessoa esteja até evitando o consumo exagerado, excessivo do alimento rico em gordura saturada, o alimento de origem animal. Mas às vezes ele está consumindo um alimento, uma bolacha, um pão, algo assim, um chocolate com alto teor de gordura, que também vai impactar no resultado do teu colesterol, né? Outra questão, Jorge, é a hipercolesterolemia familiar, que é quando aquele indivíduo já tem um fator genético muito forte, gritante. Mas existe isso? Existe isso. Então, várias pessoas ao longo da vida apresentam sempre o colesterol um pouco mais alto. O colesterol, o LDL está sempre um pouco mais alto. O colesterol total está sempre um pouco mais alto. Você vai fazer uma investigação, está relacionado não somente com os hábitos daquela pessoa, mas tem um fator genético. Mas é um indivíduo que, igualmente a qualquer outro, precisa cuidar, porque ele sempre vai ter aquele colesterol mais alto. Então, a probabilidade dele ter uma alteração lá na frente, anos depois, é até maior. A gente sempre associa, ou pode associar, né, o colesterol alto às pessoas mais gordinhas, né? E sempre imagina que a pessoa mais magrinha, ela tem as coisas mais equilibradas, mas nem sempre os exames dizem isso. Exato. Às vezes o magrinho está com colesterol descontrolado, enquanto o outro não. Esses parâmetros de peso, Jorge, eles são muito importantes de serem observados. Normalmente, o paciente magrinho, que tem um histórico de ser magrinho a vida toda e tem o colesterol alterado, está muito relacionado com a hipercolesterolemia familiar. E, obviamente, também precisa fazer uma adequação alimentar, porque, independente do peso, eu preciso me alimentar de forma saudável. Agora, quando eu penso no indivíduo sobrepeso ou com algum grau de obesidade, eu tenho alguns parâmetros que tanto a OMS, tanto quanto o Ministério da Saúde nos trazem, que é fator de risco. Então, o perímetro do abdômen, aquela linha ali na altura do umbigo, é um parâmetro de fator de risco para doenças metabólicas. E dentro das doenças metabólicas, que são aquelas que nós vamos conviver a vida toda, diabetes, gordura no fígado, as doenças cardiovasculares. Então, é sempre importante observar o tamanho do teu abdômen, o perímetro. Então, para mulheres, é preconizado um perímetro abdominal até 84 centímetros. Isso é uma informação bastante importante. Em casa, você pode fazer a medição com uma fita métrica, né? Sempre retinho, nunca dobrar o abdômen para olhar, tem que estar reto. Então, é melhor que outra pessoa faça, né? E para homens, até 95 centímetros de perímetro abdominal. São, inclusive, parâmetros utilizados no consultório quando eu vou avaliar o paciente. Porque se eu tenho um paciente com uma gordura abdominal maior, eu tenho ali mais fatores de risco. Quando eu pego os exames desse paciente e eu tenho uma disfunção ou eu tenho uma dislipidemia, me sinaliza fator de risco. Então, eu tenho que pensar nesse paciente ao longo do tempo. Se é um paciente que apresenta o colesterol alto, eu tenho que cuidar para lá na frente ele não ter uma obstrução arterial. Quais os prejuízos, né, as doenças que o colesterol alto pode provocar? Então, toda essa gama de doenças relacionadas com a função arterial, tudo que pode impedir uma fluidez do sangue,
Então, AVC, derrame, tudo relacionado com alguma obstrução. Vai formando ali uma plaquinha e vai diminuindo a perfusão de sangue, diminuindo a passagem do sangue. Então, em algum momento ali pode, inclusive, estourar, né, que é os derrames, né? Então, todas as doenças, a gama de doenças cardiovasculares pode acometer, né? Cerebral também. E a alimentação? Como é que a gente cuida de uma alimentação partindo do ponto do colesterol, mas que vai auxiliar em outros fatores também? Perfeito, Jorge. Então, para você que está aí em casa nos ouvindo, nos assistindo, né? É muito importante que você teve o diagnóstico de colesterol alto, você precisa fazer uma adequação. Então, a primeira coisa, sempre o primeiro contato, a maioria das vezes, é com o médico. Então, normalmente o médico diz assim, não pode comer manteiga, não pode comer carne gorda, não pode fazer uso de leite e derivados integrais, né, que são os que têm mais gordura. É o primeiro ponto. Realmente você precisa diminuir a ingestão de colesterol, de gordura saturada. É o primeiro ponto. Mas a adequação de ingestão de fibras, quando eu falo fibras, frutas e legumes, e um suplemento de fibra, por exemplo, o psyllium, ou a chia, ou a linhaça, são bons exemplos, né? O feijão, as fibras que contém no feijão também controlam o colesterol, então são alimentos que você precisa incluir. Outro alimento maravilhoso para o controle de colesterol é a aveia. A aveia ela é rica numa fibra chamada beta-glucana, e a beta-glucana, quando lá no meu intestino, ela forma gel, diminui a absorção do colesterol ou da gordura saturada, né? Então, você precisa aumentar a gama de alimentos ricos em fibra. Olha só, e todos os alimentos que eu falei agora são alimentos fáceis de ser encontrados. Feijão, chuchu, berinjela e abobrinha são legumes fantásticos para o controle do colesterol. Aí, assim, né, Jorge? Não pode ser de vez em quando. Tem que ser sempre. Antigamente o pessoal consumia muito, água de berinjela para o controle de colesterol. Você já ouviu falar? Ouvi. É melhor comer a berinjela, porque a fibra está na berinjela, né? Vai consumir água? Consuma, mas coma o legume, né? Então, trazer esses alimentos ricos em fibras para ter essa menor absorção. E tem um outro ponto da dislipidemia, que é o triglicerídeos aumentado, que aí não tem relação íntima com a ingestão de gordura saturada, porque o triglicerídeos é um ácido graxo formado a partir da ingestão de carboidrato, mas que também está relacionado com toda a saúde cardiovascular. Tanto que quando o médico ou nutricionista, algum profissional da saúde solicita os exames, é sempre colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, né? E aí vai uma dica de ouro. Se você está com triglicerídeos aumentado, consuma ômega 3. O ômega 3, para controle do colesterol, ele não tem uma aplicabilidade, mas para o triglicerídeo, sim. Então, veja bem, se eu tenho uma dislipidemia, que normalmente vem tudo junto, tá, Jorge? O colesterol ruim alto, o triglicerídeos alto, o colesterol bom baixo. Então, consuma mais fibras. Diminua drasticamente o consumo de gordura de fonte animal. Carnes gordas, leite gordo, excesso de cremes, de chantilly, excesso de manteiga, diminua. E melhora o consumo de fibras. E aí um ponto extremamente importante, que eu não posso deixar de falar. Exercícios físicos aeróbicos. Corrida, andar, dança, bicicleta. Todos esses exercícios melhoram o HDL, que é o colesterol bom, vasoprotetor, e diminui o colesterol ruim. São as dicas para você nesse Dia Nacional de Combate ao Colesterol com a nutricionista Cristiane Leite.
alimentação saudável, prática de exercício é a melhor prevenção para tudo, né? Para tudo. Perfeito. E encaminhando isso, você dá um grande passo para uma vida mais saudável. E podemos começar lá com as crianças, ensinando elas a alimentação saudável, brincando bastante, né, com práticas e atividades que mexam fisicamente e ativam fisicamente movimento, as né, crianças. Jorge? Bastante movimento, bastante alimento saudável, e assim elas tendem a serem adultos mais saudáveis. Perfeito. O Brasil é um país que, infelizmente, as doenças cardíacas são as que mais matam. Então, se nós pudermos trazer essa prevenção desde o início da vida do ser humano, lá na introdução alimentar, ensinando a ingestão de fibras, legumes, frutas, saladas, porque eu vejo, Jorge, como nutricionista, que é um gargalo. Hoje, para mim, é o ponto mais complicado, porque são alimentos, os de origem vegetal, que estão escassos na alimentação das pessoas. Elas comem muito pouco ou quase não comem esse tipo de alimento. E são alimentos que nos protegem. São alimentos que, além dos nutrientes, os antioxidantes, toda essa gama de vitaminas e minerais, tem as fibras que protegem o nosso intestino. E, no caso do colesterol, é o ponto principal para o tratamento da hipercolesterolemia. Cris, onde é que as pessoas te encontram? Jorge, eu tenho os meus atendimentos presenciais, tanto aqui em Blumenau, o meu consultório fica anexo à Academia Sport Life, lá no bairro Água Verde. Em Timbó também eu tenho atendimentos presenciais. Além dos presenciais, também os atendimentos online, os acompanhamentos online. Então, aí tem o meu arroba, né, o meu Instagram, @Cris Leite Nutricionista. Vocês podem me conectar, me contactar ali. E qualquer dúvida, inclusive sobre esse tema hoje, eu estou à disposição e será um prazer. Obrigado pela sua participação. Uma ótima terça-feira. Igualmente, Jorge. Muito obrigada a todos. Cristiane Leite, nutricionista, falou com a gente hoje sobre prevenção e controle do colesterol.